em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Jesus, amado Mestre, Senhor do Evangelho de amor, guarda-nos na tua paz e permita que nesta manhã nossos corações possam iniciar já a atividade preparatória do nosso pensamento para que o amor faça a diferença sempre. Deus, nosso Pai, Criador nosso, fonte eterna de luz e de amor, permita, Senhor, que nesta manhã, quando iniciamos a reunião do SOS à distância, possa preparar cada coração para entender a nossa responsabilidade de darmos o melhor de nós para merecermos a presença das equipes socorristas que visitam os lares, o carinho da espiritualidade amiga. Sabemos, Jesus, que se faz presente sempre, e é por isso que estamos aqui suplicando. Hoje, quando relembramos o nascimento do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes aqui na Terra, que ele possa, como Kardec brasileiro que representa para o nosso coração, trazer o alerta a fim de que sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, descobrindo o supremo objetivo da vida na Terra. Guarda-nos, Dr. Bezerro, para que a saúde que tanto buscamos possa contar com a influência amorosa da tua equipe, tão dedicada que atende todos os que suplicam. Guarda-nos no teu caminho e que todos os enfermos que estão no leito do hospital ou em convalescença nos seus lares possam receber as vibrações sinceras da saúde integral, onde a parte espiritual, quando cuidada, traça futuro brilhante para cada um que busca realmente trabalhar a fé raciocinada. Guarda-nos, Senhor, Pai Criador, na tua paz e permita orarmos com Jesus a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que os nossos céus seja um pontinho luminoso, socorrendo as dores do corpo e as dores da alma,
que cada trabalhador da seara possa compenetrar-se da responsabilidade de cuidar do corpo, para que a alma comece a realizar a proposta de renovação interior a cada dia que se inicia. Guarda-nos, Senhor, na tua paz, Jesus querido. Que assim seja. Nós vamos ler a mensagem do livro Vinha de Luz, de número 55, Igreja Livre. Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Uma frase emblemática de Paulo que Emmanuel vai nos explanar melhor para a nossa compreensão. Diz Emmanuel, o exame isolado desse versículo sugere um tema de infinita grandeza para os círculos religiosos do cristianismo. A palavra do apóstolo aos gentios recorda-nos a Igreja liberta do Cristo, não na esfera estreita dos homens, mas no ilimitado pensamento divino. O espírito orgulhoso e sectário, há tanto tempo dominante nas atividades da fé, encontra na afirmativa de Paulo de Tarso um antídoto para as suas venenosas preocupações. Em todas as épocas, tem vivido na terra os nobres excomungados, os incompreendidos valorosos e os caluniados sublimes. Passaram nos círculos das criaturas, qual acontece ainda hoje, perseguidos e desprezados entre o sarcasmo e a indiferença. Por vezes, sobre o degredo social, por não se alvitarem ante as explorações delituosas e do fanatismo, em que em outras ocasiões são categorizados à conta de ateus pelas suas ideias mal interpretadas. É que, de quando em quando, rajadas de ódio e dúvidas sopram nas igrejas desprevenidas da terra. Os crentes ouvidam o não julgueis e confiam-se à luta angustiosas. Semelhantes atritos, contudo, não alteram a consciência tranquila dos anatematizados, que se sentem sob a tutela do divino poder. Instintivamente, reconhece que além da esfera obscura da ação física, resplandece o templo soberano e invisível em que Jesus recolhe os servidores fiéis, sem deter-se na cor ou no feitio de suas vestimentas. Benfeitores e servos excomungados dos caminhos humanos se sentem e tendes uma consciência sem mácula. Não vos magoe a pedrada dos homens que se distanciam uns dos outros pelo separatismo infeliz. Há uma igreja augusta e livre na vida espiritual, que é a acolhedora mãe de todos nós. Lendo essa mensagem, nesse tempo em que nós estamos agora, do espiritismo bem sedimentado, implantado em nossos corações, não de uma forma geral. Nós não fazemos proselitismo, nós não convencemos ninguém, nós não obrigamos, só porque é bom para nós, é bom para todo mundo. O espiritismo nos fez enxergar que Deus, ao nos criar, Ele criou em épocas diferentes. Então é natural que estejamos entre muitos que nasceram antes de nós, como nós, e estão nascendo depois de nós. Então isso significa um crescimento espiritual necessário,
saindo de uma mente primitiva, de exigências que tem que ser do meu jeito, que a verdade está comigo. E nós vivemos agora um momento em que nós, cada um de nós, reconhece uma maturidade espiritual, onde a gente não convence a todos de que esse lugar em que nos reunimos, né, que na origem da palavra é isso, um lugar de reunião, às vezes pode ser tomada para uma reunião muito específica, do qual o nome igreja foi capturado pela religião. Então não tem problema, o importante é que a gente saiba o que estamos fazendo. Então, nesse propósito, nós estamos livres, porque nós podemos conjugar a nossa fé, fazer um caminho, porque nós sabemos, né, como diz o Paulo, né, a Jerusalém, né, que é de cima, quer dizer, no plano espiritual, essa é a igreja que é a mãe de todos nós, que nos reúne, né, que nos acolhe, que nos fortalece. Então, o que estamos fazendo aqui é um momento de muita paz e serenidade, onde a gente não é excomungado. Sabe por quê? Porque a gente não é barulhento. O bem é silencioso. A gente não levanta bandeiras, né? Nós vivemos as leis de amor. E aí a gente não provoca ninguém. A gente não convence que o que eu vivo é o certo. O nosso exemplo é que dará ao outro uma questão. O que é que você faz para viver assim? Então, nós precisamos ter, assim, aquela misericórdia, aquela compaixão pelos nossos irmãos que acham que pode nos dar um lugar de excomungados ou de fora da igreja, seja lá o que for. Nós estamos em tempos mais calmos. Então, que essa igreja livre, que esse templo onde nos reunimos, né, que está no plano espiritual, está dentro de nós. Nos reunimos para aprender as leis de Deus. Nos reunimos para fazer o bem. Essa é a igreja livre. A reunião daqueles que já podem compreender melhor o que é, né, defender algo bom. Tem algo melhor do que as leis de Deus? Em torno disso, a lei de Deus diz: acolhe aquele que está a caminho, não o enfrente, não brigue, não lute, não o convença, né? E nem nos coloquemos no lugar de excomungados. Eles nos dão o título, e outros tantos, né, que a gente já conhece, mas que a gente tenha calma e paz no coração para fazer isso que o Paulo recomenda, né? Onde está a nossa igreja? Onde é que nós nos reunimos? Em nome de quem? A serviço do amor de Deus por todos nós. Que tenhamos esse empenho, né? Não de posição, né, externa, mas de uma posição interna de viver as leis de Deus. Que a paz esteja conosco para seguirmos esse caminho. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Então vamos, queridos irmãos, envolvidos com a nossa tarefa do SOS à distância, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Criador, nos unindo à equipe espiritual, para que possamos juntos oferecer aos nossos irmãos, que neste momento estão em seus leitos, repousando, orando, ouvindo as nossas preces, que eles possam receber de nós todo o carinho, toda a atenção, toda a nossa vontade de viver, de oferecer a eles o restabelecimento no corpo físico, amenizando as dores, equilibrando, Senhor, todo o corpo físico. E que ainda possam receber as bênçãos acalmando o coração, a possibilidade, Senhor, de saberem que amanhã será melhor que hoje, que amanhã estaremos mais perto de Ti, pois melhoramos mais um dia. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Pai amado, que o teu amor, a tua vibração acalme o nosso pensamento, nos dando um novo direcionamento, novo sentido da vida através dessa oração. As tristezas movem as angústias, deixando-nos pobres de nós mesmos, sem vermos saída, como se víssemos estradas só de volta e não de ida. É como se estivéssemos ao rés do chão, e que muitos passando, indo, voltando, formassem na poeira da estrada um turbilhão das impossibilidades, mostrando tristes verdades que imaginamos para sempre fazerem parte de nós. Mas isso ocorre devido à nossa prostração, de não nos darmos crédito, mas acreditarmos em destinação. O destino somos nós que fazemos, quando escolhemos transgredir e desrespeitar as leis de causa e efeito, transformando egoísmo em direito. Para os filhos de Deus tudo é possível, por isso somos credores do infinito. E a bondade do Pai não deixa nenhum filho aflito. Sempre há uma resposta, sempre há uma consideração, pois o Pai não dá pedras ao filho que pede pão. O pão espiritual
clareia e alimenta o coração. Está em seus ensinos, está na oração, na força que move a vontade, movimentando a determinação, pois a vontade é luz que nos ilumina para conquistar todas as virtudes em nossa alma, em nosso coração. Muita paz a todos, boa vontade também, que assim seja. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Mestre amado, estamos aqui todos nós, reunidos em Teu nome, em nome dos Teus mensageiros, pedindo ao Senhor que fortaleça a nossa fé, nos traz a perseverança, a alegria de viver dentro da luz do Evangelho do Teu amor. Esse Evangelho que nos fortalece, direciona a nossa caminhada. Nos dá condições, Mestre, de pedir para todos os nossos familiares que estão com problemas de saúde, que a luz do Teu amor envolva cada um deles, levando a saúde do corpo, da alma, envolvendo aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, envolvendo aqueles nossos companheiros que estão doentes em seus lares, que a Tua equipe, Mestre, toma conta de cada um deles. Te pedimos, Senhor, pelas nossas crianças, os nossos jovens, idosos, aonde eles estiver, que eles possam sentir a luz do Teu amor envolvendo todo o seu corpo. Eles vão sentindo a paz que agora toma conta de nós. Te pedimos, Senhor, envolve o nosso Brasil, pátria amada, acalmando os corações daqueles que estão revoltados, envolvendo todos aqueles que nos governam, muita luz e paz, que eles possam sentir que o Senhor está cuidando de cada um de nós, nos dando força, perseverança para essa nossa caminhada redentor. Pois o Senhor quer cada um
das suas ovelhinhas dentro do rebanho do seu amor. Que assim seja, na graça de Deus. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz do Divino Mestre nos envolva nestes momentos, para que nossos corações se sintam mais fortalecidos e confiantes na misericórdia divina, que nunca nos abandona, mas nos direciona ao aprendizado e vivência do Evangelho de Jesus. Muitas vezes, através de nossas dores e problemas, como almas enfermas e em aprendizado que ainda somos. Somos abençoados pela reencarnação, que nos dá a oportunidade de novos aprendizados para a melhoria da nossa alma, através de atitudes de amor, paz, honestidade, bondade, coragem, paciência, que nos renovam e fortalecem para que sejamos pessoas mais responsáveis, pacientes e caridosas. Façamos a nossa prece diária, suplicando a Jesus a companhia dos bons espíritos no direcionamento de nossas atitudes, para que elas nos ajudem a ser hoje melhores que ontem, amando o nosso próximo e a natureza abençoada que nos oferta tantos benefícios. Que sejamos sempre capazes de perdoar os nossos ofensores, de ser mansos e pacíficos diante dos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Que a nossa fé seja fortalecida e que a bondade nos nossos corações nos permita praticar sempre a caridade aos nossos irmãos mais necessitados, tanto de recursos materiais como os enfermos do físico e da alma. Que a luz celestial possa sempre iluminar os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Quando a sombra da tristeza ferir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão,
olhes para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Jesus visitava cidades e aldeias, pregando, ensinando o Evangelho e curando as enfermidades do povo. Conhecedor das necessidades das criaturas no porvir, olhando a multidão que o procurava, com grande compaixão disse: a seara é realmente grande, transmitindo aos seus discípulos a magnitude da tarefa que lhes cabia na evolução e disseminação da mensagem da Boa Nova. A seara de Jesus são as criaturas que necessitam conhecer o Evangelho para se transformarem na boa semente. Somos todos nós. O campo de Jesus é o mundo. Por isso ele afirmou: a seara é grande, vasta e abundante, mas os que estão dispostos a trabalhar nela são poucos. Raros são os que enfrentam o rigor do trabalho, os temporais, as perigosas surpresas que o esforço do plantio exige do trabalhador devotado e fiel. Simão Pedro aceitou o convite de Jesus e a ele se consagrou, vencendo obstáculos, sacrifícios, trabalhou o auto-perdão, superou-se, evoluiu a ponto de sua sombra ser disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança, alívio e reconforto. Amigos espirituais nos orientam a examinar as atitudes que nossa presença desperta nos outros, a observarmos a nossa semeadura. Com atenção descobriremos as nossas sombras, e se houver em nós interesse em adquirir valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrir as próprias deficiências e corrigi-las. Que Jesus fortaleça nossos bons propósitos, hoje e sempre. Mei, é a titia bondosa. Mei, nos ensina o céu. Mei, este céu de bondade nasce da caridade, do trabalho cristão. Mei, é carinho, é afeto pra criança sem teto, que não tem ilusão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão.
Meimei. Sentindo o nosso coração se elevar até Jesus, vamos pedir a Ele que nos envolva com seu manto de amor. Guarda-nos na paz de seu olhar. Cura-nos as feridas e nos faça suportar a dor do nosso desenvolvimento tão necessário. E sempre que o nosso pranto rolar, ponha sobre nós suas mãos. Aumenta a nossa fé e acalme o nosso coração. Dá-nos a cura do corpo e para a nossa alma a salvação. Dá-nos a coragem de nos elevarmos acima das situações do dia a dia, que a paciência abrande o nosso espírito. Dá-nos a fé como remédio para todos os dias. E assim, nessa esperança de um mundo melhor, vamos continuar por toda esta semana, dando graças a Deus por nos enviar Jesus. Que assim seja. Jesus, é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus, é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus, é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Jesus, é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Queridos irmãos, estamos chegando ao término de mais uma tarefa. Pai de amor, justo e bondoso, que possas envolver os corações de todos que passam por provas difíceis. Ampara-nos, Senhor, para que nos sintamos envolvidos em seu infinito amor, dando a certeza de que jamais estaremos sozinhos e desamparados. Dai-nos força e coragem para seguir sempre no caminho do amor, por mais duras que sejam as provas, para que nos sintamos amparados e fortalecidos. Não permita, Senhor, que a tristeza tome conta dos nossos pensamentos, impedindo assim que a clareza nos direcione no caminho da verdade e do amor, fortalecendo o desejo de suportar as dificuldades que nos impede de sermos mais pacientes e fraternos. Ajuda-nos a trilhar o caminho do bem, por mais difícil que seja, iluminando com a sua verdade os nossos atos e as nossas palavras, pois somente a sua presença pode confortar o nosso coração, abrindo assim os nossos olhos para as verdades da vida, sem hesitação e esmorecimento, e que possamos assim sermos amparados na fé e na esperança, desenvolvendo o amor, que a tua paz esteja sempre com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite
a todos. O futuro começa agora. Deus, em sua infinita bondade, nos direciona no sentido de pacificar o nosso coração na vivência do amor que Jesus exemplificou. Abençoa-nos, Pai, nosso Criador. Muitos ainda não o compreendem. Ao nos examinarmos como peças de uma engrenagem prodigiosa composta por trilhões de células, como deixar de reverenciar a inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas? Somos ainda crianças e não conseguimos entender plenamente as bênçãos que chegam constantemente para a nossa vivência cristã. Por intermédio do meio nazareno, temos a satisfação de contemplar Deus em tudo. No olhar brilhante dos espertos guris que buscam os seios maternos, captamos a intervenção amorosa do nascimento de novas experiências. De geração em geração, o progresso acontece. A lei divina e natural se processa. E ao ter nas mãos a vida de uma criancinha para dedicar-lhe amparo em seu desenvolvimento físico, moral e espiritual, reconhecemos que as dádivas da inteligência, embrionada em uns, desenvolvida em outros pelo esforço das reencarnações sucessivas, são conquistas do espírito imortal. Revelam-se assim, pela alegria sadia de viver, todo o acervo do amor conquistado no plano reencarnatório. Com Jesus, a evolução moral pauta o progresso na criação de leis sábias sob a proteção divina que jamais falta. Pode-se retardar o progresso, mas jamais faltarão mensageiros do Pai que nos despertarão pelo amor ou pela dor. Jesus veio, nova era, novos caminhos se abrem. Novos horizontes são contemplados, mas é necessário não apenas contemplar o futuro, e sim preparar-se para a grande mudança que se aproxima. Os que estão no trem do progresso, sob a égide do Mestre dos Mestres, agradeçam a reencarnação, essa dádiva divina. Aproveitem-na, aprimorando-se pelo dever cumprido e na fraternidade, não apenas teórica, mas vivida no exemplo das lições do Mestre amado Jesus de Nazaré. A doce Mãe, Maria de Nazaré, afaga a todos nós, ensinando-nos a evitar lágrimas e ofertando o lenço da esperança nos momentos de aflição pelas provas redentoras. Ninguém está desamparado. Jesus está presente junto aos corações operosos que não são apenas contempladores da paz, mas a vivenciam no templo sagrado da grande família universal. Deus nos abençoe. Gratidão, Meimei, São Bernardo do Campo, 22 de agosto de 2025.